Estamos iniciando hoje um novo projeto da ANAF, a ANAF Entrevista. A ideia é, inicialmente, com uma periodicidade mensal, entrevistarmos colegas, personalidades da área jurídica que têm algo a nos dizer relativo às nossas atribuições, à advocacia pública e aos temas trabalhados pelos membros da Advocacia Geral da União. Estamos começando hoje, com muita honra, com o Rômeu Macedo. O Rômeu ele é advogado da União, filiado à ANAF, mestre em Direito, foi conselheiro seccional da OAB e presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB-DF. É também autor de livros que tratam do assunto da advocacia pública e tem muito a nos dizer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma enorme satisfação estar aqui na sede da ANAF, concedendo essa singela entrevista e dialogando com você, que é uma colega muito admirável e que faz parte da direção dessa renomada entidade. E estamos aqui à disposição para encetar esse diálogo. Primeiramente, gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua trajetória na AGU. Quais atividades poderiam ser destacadas em sua atuação profissional ao longo desse tempo? Inicialmente, fui lotado na Corregedoria Geral da Advocacia da União e, desde o primeiro momento, me interessei muito em pesquisar qual era o tratamento constitucional da Advocacia Geral da União, que autores já haviam escrito acerca da advocacia pública e observar se aquela realidade fática em que nós, membros da AGU, estávamos imersos, correspondia efetivamente ao tratamento constitucional da advocacia pública. Nesse sentido, depois fui lotado na consultoria jurídica junto ao Ministério das Comunicações e naquela época iniciei então um mestrado em Direito, no qual pude redigir um trabalho que viria a ser publicado sob o título Advocacia Geral da União na Constituição de 1988. Trabalho esse que foi principalmente inspirado na obra do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Depois atuei em outros órgãos consultivos e atualmente estou lotado já há alguns anos na consultoria jurídica junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesse meio tempo também exerci essas atribuições junto ao ABDF, presidindo a Comissão de Advocacia Pública e nesse período também sempre busquei colaborar para as pautas de interesse da Advocacia Geral da União, junto ao Parlamento Brasileiro também, colaborando na elaboração de projetos e no acompanhamento de matérias que fossem de interesse das carreiras da advocacia pública. E com relação a esse livro, a essa obra, Advocacia Geral da União na Constituição de 1988, que foi fruto da sua dissertação de mestrado, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito. Quais foram as principais conclusões a que você chegou na sua pesquisa? O objeto de estudo dessa pesquisa foi justamente aferir qual era a relação entre a Advocacia Geral da União e o Poder Executivo Federal. Muito se falava que a advocacia pública não integra nenhum dos três tradicionais poderes estatais. Então, eu tive a curiosidade de perquirir então, qual era o enquadramento constitucional da Advocacia Geral da União e, por que não dizer, também das procuradorias ou advocacias gerais dos estados e também da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nessa perspectiva, podemos dividir o nosso estudo em duas dimensões, a dimensão orgânica e a dimensão funcional. E nesta última, na dimensão funcional, observamos que as atribuições de representação judicial e extrajudicial do ente público, bem como de consultoria e assessoramentos jurídicos, elas não se confundem com o binômio governo-administração. Elas não são, ontologicamente falando, coincidentes com as funções de governo e com as funções de administração, por uma série de fatores doutrinários que estão melhor esclarecidos nesse livro. Além disso, na obra do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
se faz uma menção muito interessante ao autor Karl Loewenstein, que fala de uma função de controle, ou policy control. Essa função de controle nos ensejou uma pesquisa um pouco mais aprofundada, na medida em que o fenômeno do controle, não só na administração pública, como também nas próprias empresas do setor privado, é algo que foi num crescendo ao longo do século XX. E então encontramos na obra de um autor norte-americano chamado Bruce Ackerman um interessante estudo em que ele fala das novas funções, novas funções do Estado. E dentre essas funções se encontrariam justamente aquelas desempenhadas por órgãos responsáveis pela probidade. Evidentemente que, na medida em que a Advocacia Geral da União representa o ente público judicial e extrajudicialmente e também presta consultoria e assessoramentos jurídicos, ela prima pela juridicidade dos atos administrativos. E ao primar pela juridicidade dos atos administrativos, ela nada mais faz do que fazer parte de um plexo funcional destinado à probidade na administração pública. Então, seria uma função de controle, naturalmente, que não nos termos em que essa função é exercida, por exemplo, pelo Ministério Público, na medida em que a advocacia pública, na qual se insere a Advocacia Geral da União, possui um nível de proatividade, de interlocução, de interface muito mais acentuado com o Poder Executivo, na medida em que o assessora e lhe presta consultoria jurídica. Então, ela tem um nível de proatividade muito grande, principalmente na prevenção de litígios, principalmente na conciliação entre órgãos e entidades da administração pública. Então, observamos, de certa forma, uma transversalidade na atuação da Advocacia Geral da União. Você falou mais de uma vez sobre o doutor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que infelizmente faleceu recentemente, e eu sei que ele teve uma importância muito grande nos seus estudos, na sua obra, deve ter sido seu referencial teórico, pelo que você disse aí nessa sua dissertação de mestrado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as contribuições que esse jurista deu para a advocacia pública brasileira. Além de ter sido um grande administrativista, um reconhecido nome no campo do direito administrativo, ele pôde exercer uma contribuição magnífica para o estudo constitucional da advocacia pública. Foi dele justamente o desenvolvimento da concepção de prokuraturas constitucionais. Foi dele a ideia de que a advocacia pública, a defensoria pública e Ministério Público são todas funções lato sensu de advocacia, de defesa jurídica de interesses, cabendo à advocacia pública a defesa jurídica do interesse estatal, ao Ministério Público a defesa jurídica dos interesses da sociedade e à Defensoria Pública a defesa jurídica dos interesses dos hipossuficientes ou necessitados. Ao encontrar essa similitude funcional entre todas essas três funções estatais, o professor Diogo pôde, então, avançar no estudo das funções essenciais à justiça. E também, principalmente, no que concerne à diferenciação entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo. Ele deixou muito claro que tanto a Advocacia Geral da União, como as procuradorias dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, exercem funções que são peculiares, que não se confundem com a função governamental. Então, no que concerne à advocacia pública, essa foi certamente a maior contribuição do professor Diogo em diversos artigos marcados por uma enorme profundidade teórica e também, por que não dizer, nas suas próprias obras no campo do direito administrativo. Outro livro que você organizou mais recentemente foi Advocacia Pública Federal, Afirmação como Função Essencial à Justiça, em parceria com Aldemário Araújo Castro, e é uma obra que possui artigos bastante inovadores de vários colegas nossos da Advocacia Geral da União. Como foi a realização, a experiência de realizar esse trabalho coletivo? Bem, no ano de 2015, as carreiras da Advocacia Pública Federal
passaram por um momento de profunda reflexão em relação à realidade da Advocacia Geral da União. E nisso surgiu uma ideia, ainda embrionária na época, do que viria a ser uma nova Advocacia Geral da União, tanto em termos de praxe gerencial, como também em termos de estudos teóricos. Então, esses colegas todos resolveram se reunir as suas pesquisas, reunir os seus trabalhos nessa obra Advocacia Pública Federal, afirmação como função essencial à Justiça. Existem vários trabalhos que tratam, por exemplo, da questão dos cargos comissionados no âmbito da Advocacia Geral da União, ou melhor dizendo, da impropriedade desse modelo de cargos em comissão, considerando justamente uma visão de autonomia da advocacia pública brasileira. Existem também estudos voltados à independência técnica do advogado público, também a questão da interface entre o advogado público e a administração, numa visão inovadora desse processo. Em suma, é um trabalho que busca refletir os anseios da advocacia pública para o futuro, não numa perspectiva político-institucional, mas sim numa perspectiva mais acadêmica, mais doutrinária, embasada no que há de mais recente em termos de direito constitucional, de direito administrativo e de teoria do Estado. E quais são as maiores dificuldades para quem pesquisa a advocacia pública brasileira? Bem, a maior dificuldade, primeiro, é a quantidade de estudos publicados acerca do tema. Evidentemente que nos últimos anos, vários trabalhos foram sendo publicados, principalmente artigos doutrinários. Mas até uns 15 anos atrás, por exemplo, a quantidade era ínfima, né? Infelizmente. Embora, é bom que se frise, a profundidade desses trabalhos sempre tenha sido inegável, trabalhos de excelente qualidade. Mas muitos colegas ainda, embora possuam atuação acadêmica, possuam, por exemplo, mestrado, doutorado, até lecionem em universidades, muitas vezes não partem para o estudo específico da advocacia pública, ou nem sempre inserem a advocacia pública, por exemplo, nos seus campos de estudo, seja em direito econômico, seja em direito processual civil, seja em direito constitucional. Então, eu acho que o grande desafio é realmente fazer com que os colegas, nos seus campos de afinidade doutrinários, eles insiram a advocacia pública nas suas reflexões. Eles vejam onde as suas pesquisas podem contribuir para o fortalecimento doutrinário da advocacia pública. Então, essa é a primeira grande dificuldade. E a segunda grande dificuldade é justamente perceber como a realidade da advocacia pública brasileira ainda está muito distante do tratamento constitucional conferido ao tema. Evidentemente que, se lermos a Constituição de 1988, perceberemos que a advocacia pública ela é encarada como uma função essencial à justiça, num capítulo apartado das 3 tradicionais funções estatais, quais sejam executiva, legislativa e jurisdicional, e, na prática, o que observamos ainda é uma enorme independência dos órgãos da advocacia pública em relação não apenas ao poder executivo estrito sensu, como principalmente até mesmo aos governantes, né, circunstanciais, ou seja, políticas governamentais que se alternam ao longo do tempo e que vão muitas vezes influenciando o próprio trabalho da advocacia pública, deixando instável esse trabalho, retirando dele a perenidade, a estabilidade necessária a uma verdadeira advocacia de Estado. Você participou da elaboração de importantes projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional ainda hoje, como a PEC 82, né, de 2007, e também a PEC 443 de 2009. Qual a relevância dessas propostas para a advocacia pública e para a sociedade brasileira? Bem, essas propostas, elas foram encetadas, elas tiveram a sua tramitação iniciada no momento de verdadeira afirmação das funções essenciais da justiça. No momento em que se percebeu que não apenas a advocacia pública, como também a própria defensoria pública necessitavam de um avanço em termos constitucionais.
Isso ocorre porque a Constituição de 1988 originariamente já previa que tanto a Defensoria Pública, como a Advocacia Pública, como o Ministério Público devem ter um tratamento diferenciado em relação aos três poderes tradicionais do Estado. Ocorre que, em termos de garantias funcionais, de prerrogativas funcionais, a Constituição de 1988 conferiu ao Ministério Público uma série de garantias. Porém, para a Advocacia Pública e para a Defensoria Pública, houve um tratamento muito mais sucinto, muito mais objetivo. Ou seja, a quantidade de incisos, de alíneas, de parágrafos que tratam da Advocacia Pública e da Defensoria Pública foi bem menor, ou seja, houve uma atenção menor. Isso ocorreu por uma razão muito óbvia, porque no que concerne ao plano federal, se estava criando uma nova instituição chamada Advocacia Geral da União. O constituinte originário estava diante de uma verdadeira inovação histórica. E também a própria Defensoria Pública não tinha esse tratamento constitucional. Então nós estávamos diante de uma grande inovação constitucional, que viria a trazer enormes ganhos para a defesa do interesse jurídico, não apenas do Estado, no que concerne à Advocacia Pública, como também dos necessitados no que tange à atuação da Defensoria Pública. Então, a PEC 82, o objetivo dela é garantir justamente essa autonomia funcional para os órgãos da Advocacia Pública, e a PEC 443, o objetivo é justamente garantir uma isonomia de tratamento remuneratório entre as funções essenciais da Justiça. Evidentemente que essas propostas ainda estão tramitando, evidentemente que elas estão a cargo ainda da ANAF acompanhá-las, juntamente, evidentemente, com os órgãos de gestão da Advocacia Geral da União, e acredito que todo um trabalho venha sendo desenvolvido nesse sentido. Naturalmente que as circunstâncias, muitas vezes de ordem econômica, de ordem política, ou seja, a instabilidade político-econômica vivenciada pelo país nos últimos anos, pode estar exercendo uma influência não tão positiva assim na tramitação dessas propostas. Mas acredito que isso é um processo inexorável. Assim como a Defensoria Pública conseguiu aprovar duas PECs que garantiram que ela ascendesse a um outro patamar em termos de realidade institucional, acredito também que, por que não, a Advocacia Geral da União conseguirá também avançar nesses pleitos que não são corporativos, são pleitos de interesse da própria sociedade brasileira, que necessita de um órgão eficaz, de um órgão probo, de um órgão que garanta a defesa das políticas públicas. Você presidiu a Comissão da Advocacia, a Comissão da Advocacia Pública da OAB-DF. Gostaríamos que você dissesse um pouco qual é a importância da Ordem dos Advogados do Brasil para os advogados públicos federais. A importância da OAB é justamente o fato de que ela representa a advocacia brasileira. Somos todos, como membros que somos da Advocacia Geral da União, somos todos advogados, no sentido de que aqui estamos para defender interesses, defender juridicamente o interesse público. Consequentemente, a OAB é um ambiente que permite uma aproximação de visões, que permite um diálogo entre os advogados públicos e os advogados privados, perquirindo no que as suas prerrogativas são comuns, no que a sua função é essencial para a justiça brasileira. Então, a OAB é um espaço de convivência, é um espaço de diálogo. E a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que tem um histórico fundamental na consolidação de um Estado democrático de direito no nosso país. Consequentemente, é um lugar em que todos nós, advogados públicos, devemos estar presentes, atuantes e, efetivamente, primando pela valorização da advocacia brasileira. Recentemente, você publicou um artigo no site Consultor Jurídico com o título Advocacia Geral da União na Era dos Robôs Advogados. Como você enxerga esse contexto de virtualização e automação dos trabalhos jurídicos? Esse é um tema que gera muitas dúvidas e muita polêmica, porque, naturalmente, que quando se fala em automação,
as pessoas acham que isso é um enorme risco para a mão de obra, que as pessoas estariam sendo substituídas por máquinas. Evidentemente que isso ocorre sim, isso é um processo, mas é um processo histórico que, concordemos ou não, ele é inexorável. O avanço tecnológico ele é inexorável, com todas as suas consequências positivas e negativas. Naturalmente que as positivas, elas preponderam. O avanço tecnológico traz uma enorme gama de possibilidades de avanço para a sociedade. E nós, advogados, não podemos ficar alheios a esse processo. Já existem sistemas informatizados profundamente avançados, sendo desenvolvidos em escritórios não apenas no Brasil, como também no exterior, que permitem que trabalhos jurídicos sejam exercidos com uma velocidade cada vez maior. A Advocacia Geral da União não pode ficar alheia a esse processo. A virtualização dos trabalhos jurídicos ocorre também no próprio Poder Judiciário, que é o âmbito de atuação da AGU na esfera de representação do interesse público. Então, naturalmente que isso traz uma enorme quantidade de desafios para a Advocacia Geral da União. O atual modelo gerencial da AGU, ele está apto a enfrentar uma realidade em que entes privados, ou seja, as partes adversas nos processos judiciais, estão sendo representadas com velocidade cada vez maior por sistemas informatizados cada vez mais eficientes. A Advocacia Geral da União, sistemas informatizados atualmente utilizados no âmbito da Advocacia Geral da União, eles estão aptos a esse desafio histórico? O modelo gerencial adotado de divisão entre carreiras, de divisão entre órgãos, ele é o mais adequado para essa realidade desafiadora, principalmente nas demandas de massa? Nas demandas repetitivas? É adequado que um advogado público federal fique muitas vezes horas a fio desenvolvendo um trabalho repetitivo, quando do outro lado as partes privadas estão sendo representadas por advogados que têm todo um suporte tecnológico que permite que essas demandas repetitivas sejam exercidas numa velocidade impressionante? Não seria mais adequado que esses advogados públicos federais fossem realocados do ponto de vista de matéria, de atuação, em demandas que exigissem o uso de toda a sua expertise, de toda a sua capacidade intelectual, de toda a sua proatividade? Então, esses são questionamentos que me parecem muito oportunos e que devem ser feitos no âmbito da Advocacia Geral da União, até para que essa instituição efetivamente esteja par e passo com o andamento da história. E, por falar em desafios, na sua opinião, quais são os maiores desafios que a Advocacia Geral da União tem que enfrentar nos próximos anos? O maior desafio, me parece, da Advocacia Geral da União é um desafio de identidade. Ela tem que definir claramente a sua orientação com base em princípios. Ela tem que ter muito clara qual é a sua identidade constitucional. Os seus membros têm que dialogar mais entre si. Tem que conviver mais uns com os outros numa perspectiva teórica, de identidade. Qual o nosso papel para a sociedade brasileira? Qual o nosso papel para o Estado brasileiro? Quais os nossos desafios nos próximos anos? Essa reflexão de identidade é uma reflexão fundamental, não apenas na AGU, como em qualquer instituição, seja pública ou privada. Agora, quando se trata de uma instituição como a Advocacia Geral da União, que possui milhares de membros, o desafio é imenso, naturalmente. São milhares de profissionais espalhados por todo o território nacional, um território de dimensões continentais, em centenas de órgãos e entidades públicos. Então, o grande desafio, naturalmente, é permitir que, mesmo que virtualmente, esses profissionais troquem ideias, esses profissionais dialoguem entre si, esses profissionais busquem uma atuação cada vez mais uniforme, cada vez mais eficiente na defesa do interesse público. A ANAF ela está no seu segundo ano de atuação
e congrega aí milhares de advogados públicos federais por todo o país. Como é para você ser filiado a essa entidade? Ser filiado à ANAF é ser filiado a um ambiente de diálogo, de convívio e de busca de objetivos comuns. A ANAF, ela surge com uma pretensão enorme e ela tem todas as condições de fazer face a esse desafio. Por quê? Porque ela surge a partir de uma ideia de advocacia pública de Estado. Ela tem uma matriz ideológica. As pessoas que aqui estão convivem e buscam dialogar em torno de objetivos comuns para a advocacia pública brasileira e, por que não dizer, para a própria sociedade brasileira. Então, é uma honra, é uma enorme satisfação e é um motivo de muito aprendizado eu estar aqui no âmbito da ANAF. E é motivo de muita honra para nós também, na ANAF, e para a AGU, com certeza, ter você como membro da AGU e como colega para todos nós. E esse foi o nosso primeiro ANAF Entrevista. E, como vocês repararam, eu acredito que nós temos muita coisa boa ainda por aí. Nós temos muitos colegas com coisas interessantes para nos passar. E começamos em altíssimo nível, com o Rômeu vindo falar conosco sobre um tema que ele domina, que é a advocacia pública. Muito obrigada.